E aí, galera? Bem-vindos ao Drops do Diário de um Otaku Velho. Eu sou o Otaku Velho e o Drops ele é para ser uma proposta diferente de um podcast usual. Ele não é para ter a duração de um podcast normal, de meia hora, uma hora ou ao infinito e além, mas a ideia é tentar trazer aqui ideias que cabem em, no máximo, talvez 10 minutos. Para o podcast de hoje, eu queria meio que complementar o tema do podcast da semana passada. Se vocês não viram, ele tem link na bio para o Spotify e para o YouTube. Na semana passada eu tratei sobre como Pokémon morreu pra mim. Eu narro mais ou menos a minha relação com Pokémon ao longo da minha infância e explico por que Pokémon não é atrativo pra mim com a idade que eu tenho hoje. E eu acho muito interessante como muita coisa que eu comento lá, ela meio que veio surgindo. A minha ideia original era publicar esse podcast junto com o lançamento de Legends ZA, só que na minha incapacidade de entender as datas de lançamento, eu aparentemente adiantei o podcast em uma semana, mas ele continua casando com os spoilers do jogo que estão vazando, como sempre acontece com todo jogo de Pokémon quando ele é lançado. Bom, a ideia é que uma das críticas que eu fiz no podcast é sobre o fã velho de Pokémon e como essa galera ela tá completamente perdida sobre o que é Pokémon e sobre a proposta de Pokémon. Eu vi essa manhã um vídeo do PH, que é um cara excelente, é um excelente youtuber sobre jogos e é um aficionado apaixonado por Pokémon, mas ele tem uma visão muito sóbria sobre como que essa comunidade funciona. E eu concordo com tudo que tá no vídeo. Uma coisa super interessante que o PH traz pra gente nesse vídeo é que Pokémon sofre muito por conta de uma comunidade que ela é muito ranzinza. Ela é uma comunidade que perdeu o prazer de jogar Pokémon há muito tempo. E eu, como disse no meu podcast, eu me incluo nessa comunidade. Perdeu o prazer de jogar Pokémon há muito tempo. Mas não porque Pokémon ficou uma coisa ruim. Pokémon não mudou. Quem mudou foi a gente. E as pessoas confundem essa ideia. Eles querem criticar um jogo de Pokémon como se fosse um jogo desenvolvido pra eles. Gente, jogo de Pokémon é um jogo infantil. Você querer continuar jogando Pokémon depois de uma certa idade não é um problema. O problema é quando você acha que esse jogo é pensado pra você. Você não pode jogar Pokémon porque ele tem gráficos muito simples. Para uma criança isso não faz diferença se o gráfico é simples ou ultra realista. Apesar da sua mentalidade de criança anos atrás querer coisas mais hiperrealistas, a proposta de Pokémon nunca foi essa. A galera tá reclamando porque vazou um possível valor de orçamento do Pokémon. Gente, qual o problema do orçamento ser aquele? Isso se chama capitalismo, acostumem-se. O capitalismo funciona desse jeito. Você, se assumindo que é verdade, você tem que investir pouco para ganhar muito lucro em cima. Então eu acho que vocês estão se perdendo um pouco na crítica. Que as críticas que eu tenho visto sobre o Pokémon de semana passada para cá são vazias. Existem sim muitos pontos que a gente pode reclamar da Nintendo, mas querer usar Pokémon e criticar Pokémon como se fosse um jogo do nível